Certo? Então, tá bom. Então, por favor, queridos, gostaria que vocês abrissem no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Essa experiência aqui que Moisés tem é muito interessante. Nós vamos lê-la agora juntinhos. Fala assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Senhor Jesus, em teu nome, Pai, nesta noite aqui, mais uma vez, estamos reunidos em teu nome, para te glorificar, para te adorar, para aprender de Ti, Senhor. Queremos crescer à Tua imagem e semelhança, queremos ser, ó Deus, mais que vencedores no nosso caminhar, Pai, glorificando ao Teu nome com nossas vidas. Então, vem, Senhor Jesus, falar conosco claramente e nos ensinar, por mais simples que possa ser, que seja algo que marque a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha que coisa interessante, né? Todos nós sabemos que Moisés, ele nasceu, foi escondido, porque Faraó havia decretado morte de todos os meninos. E aquelas parteiras, na hora do nascimento de Moisés, elas tiveram temor a Deus e elas não mataram Moisés. E ele ficou com a mãe dele até, né, certos dias, agora não estou me lembrando a quantidade de dias. E quando a criança começou a ficar forte, já chorava forte, a mãe disse assim: não, eu tenho que colocar essa criança no barquinho e vou pedir a Deus que Deus dê um livramento para ele. E nós sabemos da história que ela calafetou um cestinho, botou, né, calafetou com betume, botou Moisés ali, e a irmãzinha dele foi acompanhando ele, a Miriam, até que a filha de Faraó o resgatou das águas. E ela disse: eu vou cuidar dessa criança. E falou com Miriam: eu preciso de uma mulher hebreia para amamentar essa criança. E a própria mãe o amamentou, e a gente sabe da bênção que foi a história de Moisés. E Moisés cresceu ali, naquele lugar, sendo ensinado, né? Imagina o que Moisés não aprendeu em termos de cultura naquela civilização. Mas ele também teve o conhecimento ali, porque ele ficou, né, se amamentava uma criança até, acho que 9 anos de idade, era uma coisa assim. Não sei até que idade a mãe dele o acompanhou, mas ele conheceu também o sofrimento do povo dele e conheceu a cultura, que era passada oralmente. Mas a verdade é que nós sabemos o que aconteceu. Em um momento, Moisés começou a se indignar com a forma com que os egípcios tratavam o povo dele. E a gente sabe da história que ele matou aquele egípcio, né? E ele fugiu, ele ficou 40 anos longe. E
Quer dizer, ele fugiu aos 40, ficou 40 anos longe, e nesse momento ele tem essa experiência com Deus. E o que chamou a atenção dele foi que aquela sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então ele disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Então aquela manifestação do poder de Deus chamou a atenção de Moisés. E aí a gente sabe, né? Porque o meu foco não vai ser Moisés, o meu foco vai ser outra pessoa do Novo Testamento. Mas que teve aquele mesmo ímpeto que Moisés teve, de correr para ver. Vocês lembram? O que isso faz lembrar vocês? Quem é que quis ver Jesus? Quem é que correu para ver Jesus? Zaqueu, né? E nós já vamos chegar lá em Zaqueu. E Moisés ali teve o chamamento dele. Deus o levantou para voltar para o meio dos egípcios, para tirar o povo dele do Egito. E nós sabemos que Deus o usou para a honra e glória do Senhor. Amém? Mas o que eu quero que a gente pense é de que maneira aquela manifestação do poder de Deus atuou e chamou a atenção de Moisés, de modo a ele reagir e dele, eu tenho que ver, e foi ver. Então, vamos comigo, então, agora lá para o Novo Testamento, em Lucas. Lucas, capítulo 19. Que diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Nós não sabemos o que Zaqueu terá ouvido ou terá visto para fazer com que ele, naquele dia, ele dissesse: eu tenho que ver quem é esse Jesus, eu tenho que ver com os meus olhos, eu tenho que ver, eu tenho que achar uma forma de ver esse Jesus. Porque ele era coletor de impostos, ele era o chefe dos coletores de impostos. E outra pessoa que era coletora de impostos, a gente sabe que era Mateus. Quer dizer, a gente não sabe se Mateus falou com ele. Os historiadores acreditam que Mateus pregou para ele e pregou para outros ali. Por quê? Porque não é possível você conhecer Jesus e você, de alguma forma, não deixar essa luz brilhar. Não é? Tem um texto que diz assim, que a gente não pode pegar uma candeia ou uma luz e botá-la embaixo, que embaixo ela não vai iluminar, ela tem que ser colocada em cima, ela tem que ser vista. Se a gente aqui apagasse todas as luzes e a gente riscasse um fósforo, nós iríamos ver a chama, não é verdade? Por quê? Porque uma pequena luz na escuridão, ela aparece.
alguma coisa tocou o coração de Zaqueu de uma forma tão penetrante, de uma forma tão determinante, que ele se levantou e ele disse: eu vou ver Jesus. Assim como Moisés disse: eu vou chegar perto daquela sarça. O que está acontecendo? Aquela sarça queima e não é consumida. A gente sabe que na combustão, aquele fogo vem de quê? Justamente o oxigênio junto com o combustível, você acende ele, aquele combustível é consumido e faz o fogo. Mas ali havia alguma maravilha. Por quê? Porque a sarça não se consumia. E Moisés foi lá ver, e a vida dele foi transformada totalmente. E todo um povo foi abençoado. Por quê? Porque Moisés ali recebeu o chamado do Senhor e atendeu ao chamado do Senhor. E aqui, da mesma forma, Zaqueu passou por alguma coisa que impactou a vida dele. Eu, aos meus 17 anos, aconteceu a mesma coisa comigo. Depois, talvez, você tenha essa história para contar. Me chega em casa a Lenira, com 18 anos. Eu tenho que dizer que você é um ano mais velha do que eu, né, Lenira? Você entende, né? Aí, mas eu estou falando isso porque eu era macaca de imitação, né? E a Lenira não podia ter nada que eu não ficasse de olho, que eu queria também para mim. Mas a Lenira era uma menina inteligente, como você sabe que é, criativa, uma menina líder, sempre foi líder, uma menina bem-sucedida no colégio, sempre, né, nota 10 no colégio, uma menina destacada, uma menina boa. Mas a Lenira tinha nela, que eu via como irmã, faltava nela uma alegria contagiante. E naquele dia que ela voltou de um retiro, que ela foi, porque a minha irmã voltou dos Estados Unidos e começou a apresentar Jesus para nós, a Lenira voltou do retiro, parecia que tinha ido uma e voltado outra. Não era minha irmã, porque ela não precisava falar. Aquele sorriso espontâneo, aquela alegria, não era só o sorriso, era uma alegria que vinha de dentro, contagiante. E eu disse: eu quero ver, eu vou lá, naquele lugar, ver o que ela encontrou. Porque o que ela encontrou, eu quero encontrar também. E eu encontrei. Amém? Que logo na semana seguinte foi o batismo dela, e foi naquela noite do batismo dela que eu aceitei Jesus, em 1979. Né? E a minha vida mudou, minha vida foi transformada. Então, queridos, há coisas que acontecem na nossa vida que são de forma natural. Quer dizer, o impacto da manifestação do poder de Deus nela foi tão grande para mim. Eu tive a sensibilidade, quer dizer, eu creio que o Espírito Santo já estava trabalhando em mim, né? E ela era tão importante para mim que aquela mudança foi tão sensível que eu disse: eu quero saber o que houve, eu quero conhecer esse Deus que ela está dizendo que foi Deus. E eu quero experimentar esse mesmo Deus. Mas há também outras pessoas que simplesmente essa mudança nela talvez não tenha nem feito diferença. E aí ela começou a viver uma vida para Deus que ela teve que desenvolver, e ela teve que compreender que ela tinha que ser como aquela sarça, que ao longo do caminho pessoas viriam, se aproximariam para ver a obra de Deus na vida dela. E ela ganhou o pastor Edson para Jesus, sabia? Antes de namorar com ele, ela ganhou ele para Jesus. Glória a Deus. Ela era diferente, estava lá na Internacional Engenharia, fazendo estágio de engenharia, porque essa menina é engenheira também, né? E ela fazendo estágio, pastor Edson trabalhando como engenheiro,
E ele viu algo nela. Ele viu a glória de Deus, o fogo do Senhor que não a consumia. Essa menina é diferente. E ela foi inteligente, não disse que não, mas não disse que sim. Ficou só jogando. A pastora Luiz diz assim para os jovens: joga a isca, recolhe a isca, joga a isca, recolhe a isca, né? Então, ela disse assim: olha, se você quiser me conhecer, conversar comigo, você tem que ir lá na igreja. Aí ela começou a levar o Edson lá na igreja, e ele foi devagar. E ela, nada de namorar, nada de nada, nem bitoquinha não, nada, né? E ele foi, aí teve um culto evangelístico que passou um filme, que eu não sei, Hudson Taylor, não sei, né? E o testemunho de Hudson Taylor. Gente, eu me lembro do Edson ali, como ele foi tocado por Deus, e chorando, e ele se levantou, aceitou Jesus, começou a se emocionar, gritou, e foi ali. Acho que na mesma hora foi batizado com o Espírito Santo, eu não me lembro direito, não, né? Mas ele teve uma experiência com Deus fortíssima. E hoje ele é um pastor e é um homem de Deus que glorifica ao Senhor. Amém? Mas a Lenira precisou ser uma sarça. E nós precisamos ser sarças ardentes. A gente não pode perder de vista que o nosso principal objetivo aqui na terra, obviamente, depois de adorar o Senhor, de glorificar o Senhor, é ser luz, é ser sarça ardente, é ser testemunho vivo de Deus para que as vidas sejam alcançadas. Amém? No nome de Jesus. A gente não sabe se foi Mateus que falou com Zaqueu, mas a gente sabe que ele, naquele dia, ele subiu naquele sicômoro, né? O nome da árvore, e é uma figueira. Ficou ali em cima. E o que ele não sabia é que ele queria ver Jesus, mas que Jesus já estava vendo ele lá de baixo. Amém? Jesus já estava olhando ele lá de baixo. E eu disse: vem, desce aqui. Me convém que eu vá na tua casa. E ele foi na casa de Zaqueu. E Zaqueu, naquele dia, ele teve um novo nascimento. Ele disse que daria metade dos bens dele para os pobres e restituiria aqueles se ele, porventura, tivesse defraudado. O pastor Aloysio diz que tem muito pregador que chama Zaqueu de ladrão, mas aqui a Bíblia não diz que ele era ladrão. Ele era o chefe do coletor de impostos, dos coletores. Os coletores pagavam para ele uma quantia, que a gente não sabe quanto, né? Quer dizer, ele recolhia os impostos, ele recebia dos seus coletores uma porcentagem. Agora, não diz aqui se ele roubava, mas, na dúvida, se alguém se sentiu defraudado, foi restituído porque ele prometeu aqui. Então, houve uma mudança na vida dele completa. Houve transformação. E é isso que eu quero falar hoje aqui. É sobre essa diferença que nós podemos fazer. Nós temos uma vida para viver, nós temos nossos planos, nós temos nossos sonhos, a gente nasce, nossos pais nos botam para estudar, a gente se forma, a gente trabalha, a gente se casa, né? A gente tem aqui na igreja, no mês que vem, 2 casais que vão se casar. Né? Glória a Deus, a vida é assim mesmo. Não é? A gente tem que casar, a gente vai ter filhos. Isso Deus nos dá como um brinde, é um presente dos céus. E nós podemos ser felizes e podemos desfrutar, mas nós não podemos perder o foco. Nós precisamos compreender
que nós precisamos expor a nossa fé. Começando com o nosso testemunho, começando com a vida que a gente vive, sendo honestos, sendo corretos, sendo transparentes, sendo pacientes, sendo tudo aquilo que Jesus é, demonstrando o amor de Deus aonde a gente for. Porque se nós fizermos dessa forma, assim como Zaqueu, que quis subir naquela árvore, alguma coisa ele ouviu que ele quis experimentar também. Eu quis experimentar a felicidade interior, o gozo interior que a Lenira experimentou. Eu quis. Até hoje eu quero, Lenira. Já experimenta, né? Até hoje eu quero segurar esse gozo. E eu não quero que nada roube esse gozo que há em mim. É uma alegria que é incircunstancial, pode ser assim? Né? É acima das circunstâncias. A gente chora, a gente tem lutas, a gente tem desafios. Mas o Senhor está ali para nos renovar, para nos abençoar e para prosseguirmos na caminhada. E tem que ser dessa maneira. Mas eu nessa noite, eu quero que nós pensemos em vários exemplos de vida que nós temos visto e exemplos bíblicos que nós conhecemos aqui da palavra. Que a gente poderia pensar em várias pessoas, como eu me lembrei da Noemi. Noemi, aquela mulher que foi para longe da sua terra, foi para um povo que não era um povo de Deus. Seus filhos casaram com mulheres moabitas, e eles morreram, e ela ficou sozinha com as noras, ela ficou viúva. E aquela mulher, ela não deixou de reluzir a luz do Deus dela. Amém? E ela não deixou que as perdas fizessem com que ela fosse uma pessoa amarga. E ela, ali pela lei que aquelas meninas se submeteram, né, a se casar com pessoas do povo de Israel, elas deveriam ficar com ela, acompanhá-las, até que elas pudessem suscitar descendência para os filhos dela. Mas o que é que Noemi fez? Noemi disse para as duas: voltem para o seu povo, voltem para as suas casas, vocês estão liberadas para seguir a vida de vocês. E ela era uma pessoa sozinha, quer dizer, ela demonstrou tanto amor por aquelas moças, que ela disse: podem seguir o caminho de vocês e eu me viro como der. E a gente sabe da história, que a Orfa voltou para a casa dos pais, voltou para seguir a vida dela, e a Ruth ficou com ela até o final. E depois a gente sabe da história toda, que as duas voltaram para o meio do povo de Deus, para Judá, e lá a Ruth se casou, e foi abençoada, e foi feliz. Por quê? Porque ela experimentou o amor de Deus através da vida daquela sogra, que foi um exemplo na vida dela. E aquela moça, que era de origem de um povo que não era o povo escolhido, suscitou descendência na linhagem de Davi, na linhagem de Jesus. Então, olha a importância que foi a vida da Noemi para que tudo isso sucedesse. E nós não sabemos a quem nós vamos encontrar. E eu fico assim pensando sobre aquelas pessoas que nós conhecemos e que estão vivendo uma vida completamente afastada de Deus. Nós recebemos um videozinho, vocês viram, né? Um videozinho lá de um festival, acho que é em Recife,
um artista que eu não conheço, um cantor que eu não conheço, gritando que Jesus era gay, que Jesus era trans. E eu não me espantei com ele gritando aquelas coisas, mas eu me espantei com os jovens que estavam na plateia, que parece que ficaram possessos, ficaram em êxtase, ficaram anormais. Vocês repararam nisso? Quer dizer, misericórdia dessas vidas. Gente, nós precisamos amar essas vidas e precisamos ganhar essas vidas. Mas como que nós vamos tocar? Talvez a gente nunca encontre aqueles rapazes lá que estavam em Recife. Mas algum servo de Deus vai encontrar. Mas nós temos que orar por eles, começar orando por eles, começar pensando que eles não estão bem. Que eles não estão bem. Será que os seus amigos no seu trabalho, bem-sucedidos, prósperos, que têm tudo, que têm uma vida completamente avessa a essa palavra, e você não se compadece dessa vida? Você acha que está tudo bem? Você não sente o peso da responsabilidade por aquela vida? Sabe, é muito diferente. Eu não sei se hoje, eu não tenho mais pego tanto transporte coletivo, mas muitas vezes, quando eu era jovem, que eu ia para a faculdade, que eu pegava condução, eu via crentes, entre aspas, gritando: você vai para o inferno, você tem que aceitar Jesus, de uma forma completamente inapropriada, de uma forma completamente que afasta as pessoas e que escandaliza as pessoas. Isso é um extremo. Mas, por outro lado, nós, muitas vezes, temos convivido com pessoas que estão vivendo uma realidade e que não importa, eu estou tranquila comigo mesma, eu vou em frente, não me importa a vida dessa pessoa, não tenho responsabilidade sobre a vida dessa pessoa. Será que não? Será que você não tem responsabilidade? Será que a vida daquela pessoa não poderia ser afetada através da sua? Não porque nós sejamos santos ou sejamos melhores do que ninguém. Santo, só um. Amém? Bom, verdadeiramente bom, só um. A obra de Deus na nossa vida é simplesmente pela graça de Deus. É simplesmente pelo amor de Deus sobre a minha vida. Mas eu preciso saber que, vivendo esse amor de Deus e me entregando a esse Deus cada dia, e guardando a minha fé, guardando o meu coração até o final, eu estarei com Ele por toda a eternidade. Eu vou experimentar toda a eternidade. Eu já estou vivendo a eternidade aqui. Mas não é porque eu não sou santa, boa, totalmente como Deus, que eu vou me eximir da responsabilidade. Santo é só um, bom é só um. Mas eu tenho que ter esse peso de responsabilidade. Eu tenho que sentir pelas almas paixão. Amém? Nem todo mundo é chamado como a Suzana. Eu ainda quero me engajar nesse trabalho de sexta-feira aí. Estou falando com a Suzana. A Suzana está só me esperando. Luiziana, estou te esperando. Você só está falando, de boca para fora. Não, mas eu vou. Porque eu tenho essa cara de pau, de chegar lá na praça e de apresentar Jesus para um desconhecido. Mas eu não quero nem trazer esse peso para a sua vida, de jeito nenhum. Mas eu queria que você agora aí, na sua cadeira, você pensasse nas pessoas do seu alcance. Sua mãe, seu pai, seus irmãos que ainda não conhecem o Senhor.
seus amigos do trabalho, seus vizinhos, pessoas que professam a sua falta de fé, que levantam a bandeira e dizem: eu não creio em nada disso. Essas pessoas são nossa responsabilidade, nós precisamos amá-las, precisamos pedir a Deus que Ele tenha misericórdia e que Ele as alcance, e, se possível, através de nós. Amém? Por quê? Porque depois nós vamos dar conta disso também a Deus. A palavra de Deus nos diz que nós daremos conta do que fizermos e do que deixarmos de fazer. Então, nessa noite, trazendo um personagem bíblico tão interessante, chega a ser cômico você imaginar um homem subir em cima de uma árvore para ver Jesus. Ele subiu, ele viu, ele recebeu Jesus na sua casa. Que honra esse homem teve. Mas ele fez tudo isso por quê? Porque alguém falou para ele. Alguém tocou na vida de Zaqueu. Alguém tocou no íntimo do coração de Zaqueu. E nós precisamos ter essa mesma responsabilidade. Nós precisamos ter esse peso, precisamos ter esse amor e precisamos ir adiante, vivendo, brilhando a luz, não deixando que esse mundo nos contamine, não deixando que esse mundo venha a mudar os nossos valores, sabendo que os valores desta palavra, os valores de família que essa palavra nos ensina, são valores eternos, e são valores que são bons, que são bênção na nossa vida, e que nós vamos guardá-los até o fim. E não fazendo aquele processo de Ló, né? Se você ler o livro de Gênesis, os capítulos de Ló, falando da vida de Ló, Ló, sobrinho de Abraão, era um homem de Deus que conhecia a palavra. Ele foi chamado de justo. E aquele homem, vamos comigo lá no Salmo número 1, rapidinho. Olha bem o que diz aqui no Salmo número 1. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa, e por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, tem um caminhozinho aqui nesse versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Será que você tem tomado conselho a ímpios? Você tem buscado conselhos de ímpios? O servo de Deus não busca conselho de ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. A gente precisa entender a diferença da gente amar o pecador, da gente ter misericórdia do pecador e da gente não ser detido pelo pecador. Por quê? Porque quando a gente se detém, a gente acaba se sentando e a gente acaba compactuando daquele mesmo espírito, daquele mesmo sentimento. E se você vê
Ló, se você vê Ló fez exatamente isso. Ele andou no conselho dos ímpios, ele se deteve no caminho dos pecadores e ele se assentou na roda dos escarnecedores. Se você ler, você vai identificar exatamente isso lá. Ele chegou a um ponto tal que naquela cidade, em Sodoma, quando chegaram os anjos, que aquela cidade não era hospitaleira, ela não gostava de receber pessoas de fora, aquelas pessoas queriam abusar daqueles anjos. Me dá esses anjos aqui, me dá esses homens aqui, né, que eles estavam vendo como homens, para que nós abusemos dele. E Ló, ele estava já tão confuso que ele disse assim, não, leva minhas filhas, mas não faça nada contra esses homens. Gente, que coisa mais absurda. Quer dizer, como que um homem de Deus, um homem que conhecia a palavra de Deus, ele chegou a um ponto de tomar uma decisão tão absurda, porque ele passou por um processo. Ele quis seguir o caminho dele, ele seguiu o caminho dele só. Você vai para lá, eu venho para cá. Ele escolheu aquelas terras que pareciam as melhores, e ali ele não guardou o coração e não guardou a fé, não guardou os valores. E aquilo afetou a vida dele, afetou suas decisões, afetou seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes. Ló foi contaminado, porque ele se deixou contaminar. Ninguém perde valores porque lhe roubam. É como aquela mulher que tinha as dracmas. Lembra aquela parábola da mulher com as dracmas? São valores. Ela não foi roubada, ela sabia que estava perdida a dracma dentro de casa. Os nossos valores ninguém pode roubar, ninguém tira. Nós é que perdemos. Por quê? Porque nós não os guardamos. Porque nós não os entesouramos, né? Não os guardamos. Se o mundo, se a sociedade está sendo transformada e valores que existiam nesse mundo foram derrubados, nós não vamos deixar derrubar aqui dentro. Nós vamos amar ao pecador. Nós vamos ter misericórdia do pecador, mas nós não vamos amar o pecado e nem vamos consentir com o pecado. Quer dizer que se uma pessoa chega para você e diz para você, eu vou me drogar, porque eu fico numa boa me drogando. Você vai dizer para ela, ah, que coisa boa, isso mesmo, se drogue, porque é isso mesmo, se droga aí, não tem problema. Você sabe que aquilo ali é caminho de morte. Você não pode aceitar. Olha, fulano, eu te amo, mas eu não posso aceitar uma coisa. Se você vai utilizar dessa maneira, eu não estou junto contigo nisso, não. Não posso aceitar uma coisa dessa. Você tem que ser firme. E outros caminhos de morte, outros caminhos de erro. Você não pode aceitar, você não pode compactuar, porque você começa a tomar parte dos erros dos outros. Você começa a ser cúmplice do erro do outro. Ah, mas eu não faço. Mas eu amo. Eu amo o meu amigo, eu amo a minha amiga. Mas se ela escolheu seguir um caminho errado, como uma jovem que nós amamos, que infelizmente escolheu o caminho do lesbianismo. E está nas redes sociais para todo mundo ver. E nós a amamos. E ela veio aqui no altar, já tinha se arrependido desse caminho. Disse, eu quero sair desse caminho. Você vai sair, Jesus chama, nós chamamos. E nós continuamos amando. E se ela se arrepender de novo, nós vamos recebê-la de novo. Amém? Mas se ela perguntar, mas eu quero seguir essa vida, tem igrejas que estão pregando que pode isso. Mas nós vamos até o fim dizer para ela, isso é caminho de morte, isso é contra a palavra de Deus, nós te amamos, mas esse ato, essa prática,
está errada, nós não podemos aceitar. Nós chamamos, nós estamos aqui, mas você está errada. Você diz que está feliz, mas você não está feliz. É uma felicidade mentirosa. O diabo está fazendo isso com você. Nós temos que ter coragem de falar. Agora, ela conhece a palavra de Deus, então talvez seja mais fácil da gente falar. Mas e se for uma amiga de fora, que talvez você tenha, como no lugar onde eu arrumo o meu cabelo, a minha cabeleireira é crente. E lá naquele lugar ela está cercada por pessoas homossexuais. Ela precisa saber, deixar claro que ela ama as vidas, mas ela não ama a prática. Ela tem que ser clara. Ela não pode ser conivente com aquilo. Porque se ela for conivente, ela vai estar se sentando ali junto, participando. Ela se torna cúmplice daquilo tudo. Misericórdia, misericórdia. Não, nós somos uma sarça ardente que não se consome. Nós somos um povo diferente mesmo. Ah, vem cá, né? Estamos na faculdade. Eu quero cola, me passa uma cola aí. Olha, você me desculpe, eu sou seu colega, sou seu amigo. Se você quer colar, você faça a sua cola, você cola sozinho, que eu não vou dar cola, eu não dou cola, e eu não colo. Ah, mas aí vai sofrer bullying, né? Bullying da faculdade é capaz também. Que faça bullying, não importa, não vou dar cola. Ah, mas que bobagem, Luiziana, isso daí é bobeira, uma prova lá que não... O que significa uma prova? Prova não é nada. Prova é um sistema que você se submeteu, que você aceitou participar. Você quer o diploma daquele lugar, e lá naquele lugar ele coloca a prova, então você tem que fazer a prova. Então você não vai burlar. Nós somos gente que anda na luz, nós não somos pessoas que andam nas trevas, fora da luz, fora do trilho. Não, nós andamos no trilho. Então, nós precisamos deixar o fogo nos consumir, quer dizer, né, queimar em nós sem nos consumir. O que é consumido na nossa vida, pelo contrário, são os erros, a contaminação, aquilo que não vem do Senhor. Mas na minha vida, ela tem que ser pura, tem que ser santa, tem que ser reta, sim. Ah, mas e se eu tive deslize? E se eu tenho uma fraqueza? Se posicione. Vença essa fraqueza. Diga, não quero mais, eu não vou fazer mais, não vou mais cometer esse erro, porque Deus vai me ajudar e eu vou me posicionar. Agora, tem pessoas que estão esperando cair um raio do céu. Né? Teve um jovem uma vez que nos procurou, né? Já não vemos há muito tempo, e que disse assim, olha, pastor, o meu problema é pornografia, eu queria que o senhor fizesse uma oração para eu não olhar mais a pornografia. Aí o pastor Aloysio falou assim com ele, espera aí, você está vindo aqui para eu orar, para você não ver mais pornografia, para você não ter mais vontade de ver pornografia? É, pastor. Certo, eu posso orar e pedir a Deus para tirar a vontade de você. Mas, e se a vontade vier de novo? Você que tem que resistir. Você que tem que dizer não. E ele queria que caísse realmente um poder de Deus na vida dele, que nunca mais ele tivesse a tentação, mas a tentação vem. A tentação vem. Então, coitado, nós não sabemos como é que ele está hoje, se ele continua escravo da pornografia. Mas, queridos, pornografia é uma decisão. Você que tem que dizer, não, eu não vou mais olhar pornografia. Fazer igual aquele filme, né? Prova de Fogo, o homem pegou o computador, foi lá fora, pegou o machado, quebrou o computador, que o vizinho ficou assim olhando, não entendeu nada. Mas é que aquele rapaz percebeu que aquela pornografia já tinha entrado ali no casamento dele, o casamento dele estava destruído.
Ele não tinha nem mais sentimento. Vocês lembram a rosa que ele comprou para a mulher dele? Ele pegou a margarida lá, mais velha, mais feia. E o médico lá que estava dando em cima da mulher dele deu umas rosas lindas. Quando a mulher chegou, que viu as rosas, pensou que ele que tivesse mandado, não era o médico. Porque o diabo ele vai mandar para nós tudo aquilo que a gente está sentindo falta. Porque assim, esse é o caminho do diabo. Ele manda tudo aquilo que a gente quer e não tem. Tudo aquilo, muitas vezes, que nós podemos ter, mas não temos porque o nosso cônjuge, de repente, está dando bandeira. Está com o coração fechado. Não pode dar bandeira, não. Tem que vigiar. Mulheres, cuidem dos seus maridos. Não defraudem a seus maridos. Você sabe o que é defraudar? Não deixe seu marido em falta sexual. Atenda a necessidade sexual do seu marido. E também, por que não dizer isso para os maridos também, né? Atenda a necessidade sexual da sua esposa. Não defraude as suas esposas. Tudo isso faz parte de uma vida santa e pura na presença de Deus. O que é errado é o quê? Pornografia, fornicação, adultério, fofoca, contaminação, sentar na mesa dos escarnecedores, os seus amigos falarem 1000 palavrões, 1000 obscenidades, e você rir, às vezes até sem graça, porque é para não perder o amigo. Não, o seu amigo precisa saber que pornografia ele não pode falar com você, porque você não gosta. Mas você não pode ser aquele cara chato, nem aquela mulher chata, sabe? Que seja aquela pessoa pudica. Não, mas existem limites e limites. A pessoa tem que te respeitar. Mas se você for uma pessoa correta, se você for uma pessoa íntegra, uma pessoa normal, equilibrada, ninguém vai pensar mal de você. Todo mundo vai te respeitar. Todo mundo vai te aceitar. E você precisa aceitar os outros. Se aquela pessoa desbocada, se aquela pessoa... Com certeza ela deve ter outras coisas também. Ame essa pessoa, perdoe essa pessoa, mas ela não precisa... Você não precisa aceitar certas coisas para você mostrar o seu amor. Você pode mostrar de outras formas. Quando há lá no trabalho injustiças, quando há partidarismo, que você não faça parte disso. Você tem que ser diferente. Então, o que eu imagino aqui do Zaqueu é que Zaqueu ali, na coletoria de impostos, lá no lugar onde eles se reuniam, que era o ambiente dele. Alguém afetou a vida dele, para ele dizer, eu preciso ver a esse Jesus, ele vai passar, eu vou correr atrás e eu preciso ver, preciso conhecê-lo, eu preciso experimentar o amor desse Jesus. E as pessoas precisam, da mesma forma, através da minha vida, através da sua vida, serem tão tocadas que elas vão desejar ver o Senhor. Elas vão buscar em algum lugar. Elas vão buscar em algum lugar. No nome de Jesus. Sabe que a vida com Deus é algo tão fácil e algo tão difícil. É algo tão fácil, por quê? Porque Ele fez toda a obra em nós, mas é algo tão difícil, porque tem um pedaço que a gente tem que fazer também. Simplesmente as coisas não acontecem só porque o Senhor quer. Como eu falei aqui de manhã, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa livre vontade, e Ele nos deu essa liberdade. E nós podemos fazer com essa liberdade o que a gente quiser. Mas eu queria que a gente pensasse nessa noite, nessas outras pessoas que ainda não experimentaram o amor de Deus. Você já experimentou o amor de Deus.
Você já conheceu ao Senhor. E você precisa compartilhar desse amor.